Boa noite. E hoje é um imenso prazer receber aqui em nossos estúdios o Dr. José Wagner Cabral de Azevedo, escritor do livro Padre Donizete de Tambaú. Boa noite. Boa noite, Mara. Um prazer aqui falar com você. E o prazer maior ainda é falar sobre o Padre Donizete Tavares de Lima, hoje Beato Donizete. É uma satisfação muito grande falar dele, né, José? Sim, sem dúvida. Eu tenho contato sobre a vida do Padre Donizete desde 1992. Eu não o conheci pessoalmente, mas a minha esposa o conheceu. Ela foi inclusive batizada por ele. E foi, para mim, até vantajoso não tê-lo conhecido, porque assim me deu mais liberdade para escrever o livro. Porque muitas vezes a gente conhece a pessoa e às vezes a gente tem o fator liberdade, né? Simpatia, antipatia. Então, você não conhecendo, o autor tem toda a liberdade de escrever a vida de uma pessoa. Eu me dou muito satisfeito e até sob certo ponto honrado de ser o biógrafo do Padre Donizete. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Não é mais difícil fazer uma biografia de uma pessoa sem conhecê-lo? É mais fácil. É mais fácil, como eu acabei de lhe dizer, não tem fatores pessoais envolvidos. Simplesmente acaba sendo neutro. Neutro, completamente neutro. E interessante, até lembrei um fator agora. Eu uma vez li que para se escrever uma biografia de uma pessoa, o autor precisa de pelo menos 50 depoimentos. Um número mágico, um número cabalístico quase aqui, de 50 depoimentos. E eu, como engenheiro, falei, quanto mais amostras, melhor, mais preciso é o resultado. Então, ouvi 77 testemunhas. E estas testemunhas, depois de pronto tudo, eu vou explicar como eu colhi, onde está, eu tive que catalogar isso, ordenar cronologicamente e por assunto. Esse foi o grande trabalho. Aí eu cheguei à conclusão de que 50 é um número bom, porque passou de 50 começa a dar muito trabalho, com muitas informações. Eu fiz quase 80, 77 depoimentos, certo? Às vezes o telespectador pergunta, como você escreveu isso? Sentou lá e começou a escrever como um romance? Não. Um romance pode ser escrito com o autor sentado lá no seu escritório, hoje na frente do computador, no editor de texto, o Word, por exemplo, escrever o seu romance à vontade, a seu bel prazer. Mas uma biografia, não. Uma biografia, ela é amarrada a dados concretos, né? E dados que, se não resgatado, perderiam no tempo. Acaba se perdendo no caminho. Exatamente, se perde. Cai no esquecimento, as pessoas que conhecem os fatos vão falecendo, né? E os acontecimentos estão perdidos no tempo. Eu digo que hoje eu escrevi a primeira edição desse livro aqui é de 2001, 2002. Então, portanto,
há 17 anos atrás, né? E a primeira edição. Estamos hoje na 4ª edição. Cada edição tem 1000 livros. Então já foram vendidos 4.000 livros. Quase 4.000, mais de 3.000 livros. Né? Agora, a pessoa pode perguntar, mas como se escreveu isso? Eu comprei um livro destes de atas, desses grandes, de 400 páginas, quer dizer, na realidade são 400 folhas, né? Porque ele é numerado de só as páginas pares. Então, 400 laudas. E eu ia até as pessoas e conversava com elas. Eu não gravei absolutamente nada. Eu perguntava para as pessoas e elas me relatavam. Tudo no tete-a-tete. Tete-a-tete, na casa do depoente, com a caneta Bic azul. Caneta. Não é do Bolsonaro, não, né? Então, já escrevia nesse livro. E depois, no final do depoimento, eu lia para a pessoa. Aliás, às vezes eu lia até texto, pedaço. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Quando chegava no final, eu lia tudo. Está de acordo? Tá. Então, agora você assina, põe o RG aqui embaixo e é um documento como se fosse registrado. Fosse um BO na delegacia, né? Então, quando a pessoa era muito idosa, como eu fiz uma entrevista com uma pessoa em torno de 100 anos, eu pedi à cuidadora que assinasse como testemunha, porque senão eu tinha receio das pessoas chegarem e dizer, olha, esse autor escreveu coisas de ficção aí, pegou os velhinhos ali, mandou assinar, velhinho que não sabe coisa com coisa, e está assinando. Mas então eu tive todo esse tem cuidado. Bastante, desculpa interrompê-lo, mas tem bastante das pessoas que o senhor entrevistou ainda vivas? Olha, eu entrevistei 77 pessoas. Grande parte já se foi, porque o número de pessoas idosas, aquelas que na ocasião conviveram com o padre Donizete, eles já eram de meia idade, ajudavam o padre Donizete na casa dele, nas diversas tarefas para atendimento dos romeiros. Então, a maioria dessa pessoa já se foi. Quer dizer, é uma informação, cada um que se vai é uma informação que se perde. Então, eu até tenho a satisfação de ter registrado isto, porque é uma parte viva da vida do padre Donizete, né? Além de ter coletado dados testemunhas, eu também coletei dados da imprensa da ocasião, de jornais, revistas. Eu fiz uma pesquisa muito grande nesse sentido. O senhor foi lá na década de 50. Na década de 50, principalmente no auge dos milagres, 54, 55. Mas eu tive antes para resgatar a vida da família Padre Donizete. Eu fiz a pesquisa a partir de hoje Cássia, que antigamente era Santa Rita de Cássia. Abrindo só um parênteses, lembrando por que mudou. Porque tinha muita confusão de correspondência entre as cidades, que tem Santa Rita do Sapucaí, Santa Rita de Passa Quatro e outras Santa Ritas. Um monte de Santa Rita. Então, cartas se extraviavam.
Aí as autoridades lá acharam conveniente, em Santa Rita, hoje em Cássia, de tirar o nome. Mas a população não queria. Imagina, nós temos a nossa padroeira aqui, vamos retirá-la? Pode ocasionar, a gente não sabe, porque na religião tem muita superstição. Sim. Então, eles ficaram receosos. Então, o que as autoridades da ocasião fizeram? Eles conseguiram que a cidade de Cássia fosse cidade irmã de Cássia, na Itália. E trouxeram de lá, Cássia doou, uma pequena relíquia da Santa Rita, que está exposta na igreja de Cássia. Então está lá num relicário, essa relíquia, e o povo ficou satisfeito, aceitou a ideia. Nós perdemos o nome, mas ganhamos uma relíquia. Muito bem. O senhor, além de intelectual, também trabalhou em consultoria de projetos de usinas hidrelétricas no Brasil, no exterior. Fale um pouquinho sobre isso para a gente e também de ser um acadêmico. É o seguinte, como engenheiro, eu me formei em 1963. Lá vão anos, né? 56 anos. Então, em 63, em Minas Gerais, hoje, Universidade Federal de Itajubá. E eu residia com os meus pais em Itajubá, apesar de ter nascido em Santa Rita do Sapucaí. Mas só nasci lá e fui criado em Itajubá porque minha mãe foi dar à luz na casa da minha avó, como era costume naquela época. Nas parteiras. Ia lá para ter todos, até o resguardo ficava lá, 40 dias. 40 dias, bonitinho, comendo canja, né? 40 dias. Então, eu vim para São Paulo e lá comecei, o primeiro emprego que eu tive foi no projeto da usina hidroelétrica de Jupiá, no Rio Paraná, que na ocasião era a maior usina do conjunto de Urubupungá. O conjunto, porque posteriormente teve Ilha Solteira. Mas isso foi a minha introdução na engenharia de projetos. E eu tenho um lema na minha vida que quando o indivíduo começa numa determinada atividade, ele não deve mudar. Não é beija-flor que vai de flor em flor. Então, eu fiquei permanentemente em projetos de usinas hidrelétricas até me aposentar. Então, eu segui aquele lema: pedra que muito rola não cria limo, né? Então, eu fiquei me aperfeiçoando. Em 77, eu voltei para a universidade, fiz o meu mestrado, defendi minha tese. Eu sou mestre em engenharia elétrica também, voltei para as atividades empresariais e até me aposentar. Fiz muitas usinas aqui no Brasil, algumas no exterior. O senhor era da época que tinha aposentadoria ainda, né? Mas é pequena, viu? Mas tinha. Hoje a gente, para se aposentar, vai ter que rebolar muito. Sei. Mas o importante é que haja justiça, né? Pelo menos tem gente que estava aposentando com muito valor uma aposentadoria que não era compatível. Não vamos discutir política aqui, realmente. Não. Deixa isso para o Bolsonaro discutir. Deixa para o próximo assunto aí. Eu não sou cronista político, né? O senhor Wagner, além de tudo, o senhor também agora, acho que há pouco tempo, né, o senhor recebeu o título de
cidadão tambauense e honorário de Tambaú, medalha de honra Padre Donizete, cultural Padre Donizete, é isso? Sim. Isto aí são duas comendas que eu tenho muito orgulho de ter recebido, porque eles foram outorgados pela Câmara Municipal de Tambaú, com uma votação sempre unânime dos vereadores. Quer dizer, não é uma coisa comprada. Foi um só, né? É. Então, primeiramente, eu recebi o título de cidadão tambauense, né? E, posteriormente, recebi a medalha de honra, medalha de mérito de honra do Padre Donizete, que também me enche de orgulho, né? Por ser de mérito intelectual do Padre Donizete, né? Isso é satisfatório, né? Sim, são satisfações que você leva dessa vida, porque são essas pequenas satisfações que você leva da vida, porque o resto é tudo passageiro, né? Tão curtinho, então, né? A vida é curta, né? Pois é, tem gente que se acha tão superior a todo mundo, que tem hora que dá até nojo de ver certo tipo de coisa. São infelizes. Pois é, também acho, são pessoas que são mal amadas. O senhor também participou, seu Wagner, das primeiras reuniões do processo de beatificação do Padre Donizete, que aconteceram na casa do Padre Dante, no ano de 1993. Dali saiu um questionário que deu origem à investigação sobre a vida e obra do Padre Donizete. Sim. Eu, quando me aposentei em São Paulo, eu vim para Tambaú. E não sei por que razão, eu fui jogado, vamos dizer assim, literalmente, empurrado dentro das coisas do Padre Donizete. Por que será? Não sei. Aí só pode ter uma explicação espiritual, divina, porque eu não tinha o mínimo interesse nessa questão do Padre Donizete, né? Mas eu entrei e comecei a auxiliar o então postulador da causa, que era o Padre Dante. Mas havia, só para começar a ver a gênese, o nascimento da beatificação, em 1992, um vereador chamado Esquivo, ele apresentou um pedido oficial aprovado pela Câmara a Dom Tadeusz Grinks, até então bispo da Diocese de São João da Boa Vista, para abrir o processo de beatificação do Padre Donizete. Porque, abrindo um parêntese, qualquer um pode pedir ao bispo a abertura de um processo de beatificação, certo? Claro que vai passar por tantas passagens. Se a senhora, por exemplo, teve uma vida exemplar, de santidade, aí mais tarde eu posso pedir. Não, mas a senhora está viva. Não é meu caso. Olha aqui, a senhora Mara merece isso. Faz um pedido para o bispo e o bispo vai avaliar, certo? Se tem fundamento aquilo, ou pode ser até uma brincadeira, certo? Então, em 92, o bispo, então, ele abriu, deu a licença para começar os trabalhos. Foi quando a senhora se referiu aí ao questionário. Padre Dante elaborou um questionário que eu ajudei a elaborar, sobre a vida do Padre Donizete, para entregar para as pessoas preencherem perguntas que ele fazia. Não era um depoimento como eu fiz, que é diferente. Eu fiz um diferente desse
porque eu queria montar a biografia dele. Então, o padre Dante entregou para várias pessoas, mandou para todas as pessoas que ele imaginava que tiveram contato ou sabiam de fatos do padre Donizete, para montar aquilo. Dar os seus testemunhos. Mas aquilo não foi muito para frente, não. Aqueles dados não foram, vamos dizer francamente, foram muito levados a sério pela diocese, né? Aqueles dados, aquelas informações, né? Então foi em 92 que começou mesmo o processo, o pedido de processo de beatificação pelo saudoso vereador Esquivo. A família dele, Esquivo, está lá em Tambaú, foi uma pessoa que trabalhou muito pela cidade e sendo paraplégico. Ele subia, era carregado para o salão da Câmara de Vereadores de Itajubá, que tem uma escada, na época, até há pouco tempo, uma escada violenta. Exato, de madeira enorme. De madeira complicada, e ele não faltava nenhuma sessão. Foi um exemplo de persistência, de trabalho. E ele também não se perguntasse para ele por que ele resolveu pedir o padre Dante, para o bispo, sobre o padre Donizete, talvez não tivesse uma explicação, porque ele pediu, achou que alguém deveria fazê-lo. Mas o padre Donizete sempre disse em várias passagens que a gente tem, alguns que a gente conhece, que nenhuma explicação é necessária, né? Para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Agora, ele diz isso aí, nós temos que lembrar bem a verdade, o padre Donizete dizia isso, mas não é de autoria dele. Há um padre muito anterior, uns 2 séculos passados, já tinha dito a mesma coisa. Claro, o padre Donizete adotou isso, porque é uma verdade, né? A quem crê, nenhuma explicação é necessária. E quem não crê, nenhuma explicação adianta. Resolve, né? Não resolve, a pessoa não vai acreditar mesmo. Acha que religião é coisa de quem não tem muita cabeça, né? Mas é difícil discuti-la também, né? Eu falo que ela é interessante, ela é bonita de viver, de ver, mas é difícil discutir, né? A religião aí é um tema complicado. A religião está ligada à filosofia, né? E a religião, em última instância, ela dá parâmetros de vida. Ela orienta a pessoa como uma maneira de viver, usando os fatores da ética, dos princípios cristãos, principalmente do amor ao próximo, e a religião é indispensável para a pessoa. Aquele que não acredita também, né? Não adianta. Tem os ateus que não acreditam em Deus. Tem os agnósticos que também não acreditam. Então, é uma coisa... e é um tema complexo, que não compete... dizer que tem os atoas, né? Que vão na igreja e não fazem nada. Não compete a nós discutirmos isso, e nem eu sou um filósofo, quanto menos teólogo, para discutir esse assunto, né? Mas a filosofia está na vida de cada um de nós, né? Queiramos ou não, a filosofia, nós estamos todo dia mexendo com ela, né? Mesmo que não saibamos, né? Que a gente não acha que é leigo no assunto, mas acaba... Mas sempre tem
você tem sempre princípios, você tem ideias, né, que são ideias filosóficas, né? E nós vamos faturar, já já a gente está de volta, porque o assunto aqui ainda tem muito para a gente conversar. Não saia daí. Tudo o que você precisa para o seu lar, você encontra em Repolho Utilidades e Presentes. Artigos de decoração, louças, panelas, vidros, brinquedos, variedades, utilidades domésticas, pet shop. São milhares de produtos à sua disposição. As melhores novidades estão aqui. Repolho Utilidades e Presentes, onde você encontra de tudo com o melhor preço. Rua Coronel Penteado 667, em Santa Cruz das Palmeiras. Papelaria Escolar tem de tudo o que você precisa, com atendimento de qualidade, produtos de marcas renomadas, com preços justos, atendendo Tambaú e região há 65 anos. Completa linha de papelaria e material de escritório para a sua empresa, com entrega própria em toda a região. Suprimentos e acessórios de informática, produtos de festas, brinquedos, presentes, serviços de cópias e impressão monocromática e colorido. E agora, no final de ano, enfeites, árvores e decoração natalina. A Escolar, no centro de Tambaú. Acesse nossa loja na internet, aescolar.com.br. A Vantajosa, uma loja completa para atender o seu bom gosto. Enxoval, cama, mesa e banho. Linha completa de confecção, masculina, feminina e infantil. Calçados das melhores marcas. Linha completa de brinquedos e facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. A Vantajosa, Rua Santa Cruz. Antigas instalações da Caixa Federal. Que as crianças perdem roupa rápido, isso todos nós sabemos. Então se liga, pessoal de Tambaú, que a Baby Shop, Outlet e Brechó Infantil chegou na sua cidade. Novo conceito de brechó infantil, produtos novos e semi-novos, além de brinquedos e acessórios infantis. Compramos também tudo que seu filho não usa mais e que esteja bem conservado. Venha conhecer a Baby Shop, Rua Dr. Alfredo Guedes, 185 em Tambaú, ao lado da Made in Chica. Nós estamos de volta. E agora o senhor vai falar para a gente um pouquinho, senhor Wagner. O senhor até já comentou sobre o livro, de como foi feitas as entrevistas, mas hoje o estudo ele está mais completo, né? Sendo ele hoje um beato, amanhã vai ser... Amanhã não, dia 23, né? Vai ser feita a cerimônia de beatificação, que a gente achou que ia demorar tanto e já está aí, né? Foi muito rápido. Então, a gente gostaria que o senhor falasse para a gente, baseada nesse trabalho, como foi elaborada essa obra, como foi trazer as histórias do padre Donizete daquele tempo. Eu posso falar sobre o meu livro. Sim. Como é que eu consegui restituir a história do padre Donizete através de depoimentos das pessoas. Porque nos processos, uma pequena observação, nos processos de beatificação e canonização do Vaticano,
dentro do direito canônico, a testemunha testemunhal, declaração testemunhal tem mais valor do que documental. Então, muitas pessoas, não, está escrito no jornal aí, e da época deve ser verdadeiro. Mas não é, eles não consideram isso. E é simples, porque, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Se nós pegarmos os jornais de uma determinada cidade, um da situação e outro da oposição. Então, nós vamos analisar depois de 100 anos passados desse jornal. Vamos achar aquele prefeito da situação uma pessoa extraordinária. Vamos ver da oposição uma pessoa péssima, mau caráter, bruxo, etc. Então, por isso que eles consideram os testemunhos mais importantes. E, além do mais, toda a documentação testemunhal, ela tem que passar pelos peritos de formação de história. Eles têm que ser peritos em história. Senão, porque quando se faz uma pesquisa histórica, a pessoa tem que pegar, é quase um trabalho de detetive. Eu vou, só para citar um exemplo, quando estava fazendo meu livro, eu tenho, não é segredo, eu tenho 3 testemunhas assinadas com RG descrevendo a morte do padre Donizete. E todas as 3 conflitantes entre si. Certo? Aí eu disse, mas como é que vai ser isso? Cada um contava. Cada um contava seu conto aí. Então, como que eu fiz? Eu peguei as 3 versões e estudei cuidadosamente, cada uma procurando ligações. Então, em resumo, tinha uma que tinha uma declaração que diz: Dona Mariquinha estava nervosa, ligou lá para fulano. Não saía do telefone. Aí essa pessoa que recebeu a ligação, que eu entrevistei, falou: olha, Dona Mariquinha ligou tal hora aqui. Falei, então essa pessoa tem alguma coisa batendo. Já tem alguma coisa batendo, tem uma amarração já, certo? As outras não tinham. E interessante que as versões que não foram aprovadas, ninguém reclamou, nenhum parente, ninguém nada. E aquela também que foi verídica, ninguém foi lá bater palma. Ninguém cogitou. Mas esse é quando se faz uma pesquisa histórica, tem que dar uma de Sherlock Holmes, né? Porque senão, às vezes, a pessoa pode pisar numa casca de banana, né? Se for pegando testemunho de cada um e colocando assim, porque às vezes a pessoa pode estar magoada com alguma coisa, do biografado, dizer coisas que não deve, e não se pode, precisa ver, analisar. Tem que ser muito bem estudado, né? Tem que ser, o autor... Tem que ser muito cauteloso também. Exato, né? O autor tem que ser imparcial sobre tudo, né? Hoje, o que o senhor pensa com a beatificação, a cidade de Tambaú receber um fluxo muito grande de romeiro a partir da data do dia 23? Olha, Tambaú já sentiu em 54, 55, 1954, 1955, o que é ter uma população flutuante muito acima da sua própria população. Isso aí só traz
transtorno. Então, e inclusive, consta que o governo pediu que se parasse as bênçãos, pediu à igreja, ao bispo, que parasse. Porque eles tinham medo Porque tinham medo de uma epidemia geral. E, diga-se de passagem, tem um testemunho que o padre Donizete disse uma certa feita: eu considero um dos maiores milagres que ocorreram aqui nesse período de não ter havido nenhuma epidemia. Que foi, tinha realmente, tudo, né? Tinha tudo para ter uma epidemia na cidade. Não tinha instalações sanitárias, as pessoas pulavam cerca, muro para fazer suas necessidades fisiológicas lá em terreno. Era uma coisa absurda aquilo, cidade sem estrutura nenhuma. Mas, tentando responder sua pergunta, porque aí é uma questão mais de futurologia, como será Tambaú após a data de 23 de novembro? Olha, a tendência natural é aumentar consideravelmente o número de romeiros nos fins de semana. A cidade não dispõe de muito recurso através da prefeitura, nem a igreja dispõe, para dotar a cidade com uma infraestrutura aos moldes de Aparecida do Norte. Hoje não tem Norte, mas de Aparecida, né? Ela tem uma estrutura para receber aqueles romeiros extraordinária. E quando ela fez aquele show, os padres redentoristas fizeram aquele shopping lá com praça de alimentação, a imprensa, a mídia brasileira censurou muito. Falou, mas é um absurdo, os padres são mercantilistas, vendilhões do templo, explorando com shopping. E a salvação dos romeiros é esta. Eu mesmo já fiz as minhas refeições lá naquele shopping várias vezes. Né? Porque é um shopping simples, não tem luxo, certo? É um preço popular, né? Popular, é um shopping essencialmente popular. Direcionado aos romeiros. Romeiros, que não tem muito poder aquisitivo, né? Para em poder aquisitivo, o padre Anderson, ele vende esse meu livro, Padre Donizete Tambaú, que é um livro de 400 páginas, ele é só vendido lá na livraria da casa do Padre Donizete, Casa Museu do Padre Donizete, ao lado do santuário, por um preço acessível aos romeiros. Porque eles disseram, eu não posso, um livro de 400 páginas deve custar no mínimo 40, 50 reais. E ele vende lá, eu acho que o último preço foi 25 reais, muito abaixo do preço do mercado. Né? E por sinal, o senhor me dá licença? Fique à vontade. É um livro lindíssimo. Você que tem intenção de adquirir na casa do Padre Donizete, é um livro muito bonito e que está na 4ª edição, né, seu Wagner? E o seu Wagner também quer fazer uma leitura do final. Pode deixar, depois eu pego, seu Wagner. O seu Wagner quer fazer uma leitura do finalzinho aqui da capa do livro, né, seu Wagner? Sim, eu gostaria, porque sempre o livro, no final, todos os livros, no final deles, ele tem um resumo para o leitor saber do que é. Eu vou ler um pedacinho pequeno aqui que os
telespectadores tenham paciência de ouvir, mas vamos Os internautas nossos gostam de ouvir. Porque, na realidade, as pessoas às vezes perguntam, mas espera aí, um livro de 400 páginas deve ser muito chato, uma leitura pesada, né? Não, eu digo que não, sou suspeito para falar, mas não é. É uma leitura agradável. Eu vou ler aqui o que é a essência desse livro. Vamos ver. Procurando trazer ao público a vida do padre Donizete Tavares de Lima numa linguagem viva, para que se possa compartilhar o que pensava, falava e como agia o padre de Tambaú, José Wagner Cabral de Azevedo preparou um ensaio biográfico meticuloso sobre essa figura da história da Igreja no Brasil. Apoiado em inúmeros depoimentos e publicações da imprensa da época, o autor reconstituiu as principais etapas da vida desse homem, que se distinguiu tanto como apóstolo como cidadão. São resgatados fatos aí então incrustados nos rincões das Minas Gerais, onde tem suas raízes, até a vida agitada do auge dos milagres na cidade de Tambaú, onde o padre Donizete se revelou para o mundo. Numa análise cujos resultados revelam o perfil da santidade desse notável pároco do interior, o autor apresenta conceitos de diversos autores que vêm elucidar passagens até então obscuras da vida desse que fora considerado pela imprensa como taumaturgo de Tambaú. Taumaturgo é aquele que faz milagres, né? Como com a participação do povo, de familiares e autoridades, Padre Donizete de Tambaú, que é o título do livro, resgata a trajetória da vida de um brasileiro que pode ocupar um lugar de honra nos altares da Igreja Católica. Isso é escrito em 2001, impresso em 2001. Então, já estamos prevendo o que estamos vivendo hoje. Vamos viver daqui 2 dias, né? Exatamente, em 23. Dia né? 23. Ô, seu Wagner, eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual o momento da obra que mais emocionou o senhor. Da obra do padre Donizete? Do seu livro. Ah, sim. E a da obra que eu conheço do padre Donizete, que está no meu livro, né? Sim, exato. O padre Donizete é um rosário de emoções à vida dele. Agora, um fator importante da vida do padre Donizete é que ele fez, em 1908, na sua ordenação, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, quando ele foi ordenado sacerdote da Igreja Católica, ele fez um voto de pobreza. E ele não era obrigado a fazer esse voto, porque ele era um padre secular, não era de congregação. E então, os padres seculares não fazem esses votos. Mas ele levou a sério, ao longo de toda a sua vida, o fator pobreza. A sua casa paroquial era de uma comida frugal, simples, sem requintes. Sua casa era simples. A sua cama, dizem, isso aí em muitas pessoas, mas ninguém estava vendo diariamente ali. Ele dormia numa tábua dura, para se martirizar mesmo, né? E que os livros eram seus travesseiros, né?
Eles falam que tinha tijolo como travesseiro, né? Eu tenho um prefácio aqui do meu livro, o prefácio feito por um dos grandes nomes de Tambaú, que se eu falar o nome, a senhora vai reconhecer. Joelmir Betting. Sim, grande Joelmir Betting. Jornalista. Economista, né? Ele faz uma... não, ele não era economista. Só jornalista? Não. Ele conta essa história que está num cartão que o padre Donizete escreveu quando ele saiu de Tambaú. Esse cartão, ele fala aqui no meu livro, está embaixo do vidro da mesa de trabalho dele. Lá ele dizia: Joemir, você vai para São Paulo, vai fazer ciências sociais na USP e depois você não vai exercer, não vai ser um sociólogo, não vai exercer a sua profissão nessa área. Você vai exercer na área de economia. Então ele já fez uma premonição, uma previsão, né? Uma previsão de como seria a vida do Joelmir, né? Então, e o Joelmir conta que certos fatos que ele viu, só o Joelmir diz isso, que ele viu o padre Donizete várias vezes na igreja de Santo Antônio levitar, quando ele fazia as pregações no púlpito da igreja de Santo Antônio. Ele então levitava. Então ele saía, tirava os pés do chão e ficava no ar. Quer dizer, eu não sei se pode Joelmir, eu acredito nele, ele não estaria inventando isto, mas pode ser que a ligação do padre, a ligação espiritual do padre com o Joelmir era muito forte, somente talvez o Joelmir poderia, só ele, sentir isso. É uma explicação. Explicação, mas talvez não seja verdadeira. Ele foi curado de uma gagueira com uma sopa de quiabo. Exato, ele diz, no prefácio aqui do meu livro, ele explica isso também, que ele era gago, ele sofria, inclusive, bullying, que é uma palavra hoje muito moderna, usada, né? Ele sofria muito bullying. Ele, quando fez o prefácio, não tinha ainda essa palavra inglesa, não, da língua inglesa. E a mãe dele pediu ao padre, padre, vem cá em casa, vamos conversar e tal, e ofereceu a sopa de quiabo para ele, né? Uma coisa horrível, sopa de quiabo. Deve ser boa. Eu acho que não pertence ao menu de nenhum restaurante por aí, sopa de quiabo, né? Mas aí, após terminar, o Joelmir começou a conversar fluentemente. Então, e depois foi ser jornalista econômico da Globo, Bandeirante, né? Teve aquela vida que todos nós, a maioria dos brasileiros, conhecem. Pois é. E hoje, o senhor está trabalhando em alguma obra literária? Olha, uma das minhas diversões, eu digo diversões porque são hobbies, é realmente escrever, né? Eu tenho 3 livros publicados. Um do padre Donizete, que foi o primeiro meu livro publicado. Tenho um segundo livro
que é um sargento de 32, que é uma história muito bonita, que um amigo meu, falecido já há muitos anos, lutou na Revolução Constitucionalista de 32 e ele lutou como sargento. Ele foi lutar nas trincheiras aqui no estado de São Paulo, nas divisas de Minas e tudo mais. E ele era uma pessoa mais culta. Ele era formado em ciências contábeis, contador. E ele, então, redigiu as histórias da vida dele. E ele me deu essas histórias com direitos autorais, fez tudo direitinho. Eu falei, passou bastante tempo na minha gaveta, eu nunca tinha ânimo de começar aquilo. Mas um determinado dia, eu comecei e fiz um livro que se chama Um Sargento de 32. E eu tenho a satisfação desse livro ter um prefácio. Se eu falar uma pessoa que prefaciou, talvez a senhora o conheça. É um grande cineasta brasileiro, que é o diretor do filme Cidade de Deus. Conhece? Você recordou? Não. É o Meirelles, né? Ele que prefaciou o Sargento. Agora, esse livro que eu fiz com meu pai tem um prefácio do grande acadêmico brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, autor Juca Mulato, que é peraí, fugiu o nome dele, mas qual o autor de Juca Mulato, só se lembra? Não. Eu não sou de muita literatura. Peraí, fugiu o nome aqui, mas não vai possível. Ele é conhecidíssimo. E ele fez... falar que sei, porque eu tenho pouco hábito de leitura. Não, peraí, Minote Teu Pique, certo? Diz que quando ele demora um pouco, mas lembra, não é nenhum sinal de Alzheimer. Não, ainda bem, né? O ruim é quando não lembra mais mesmo, né? Puxa, agora eu já não sei mais. Apaga, Então, o Minote Del Pico prefaciou para o meu pai que eles eram amigos. Mas Minote, inclusive, tem uns pontos lá que ele até critica um pouco, certo? Chamando que meu pai, com termos bonitos e tal, meu pai não tinha muita experiência de escrever, apesar que era professor de português. Professor de português é uma coisa, escritor é outra. Exato. Escrevia maravilhosamente bem, mas dá aqueles tchan do livro, assim, despertar um interesse do leitor e tal. Então, aquilo me marcou muito. Eu falei, agora o Minote falou isso, já tem um livro, eu vou reescrever esse livro aqui. E eu, como digito, eu mesmo eu digito com os 10 dedos, porque eu... Fiz datilografia, né? Fiz datilografia, certo? Datilografia daquele tempo nas máquinas Remington, Underwood. Não, ele não era do Dutra. Não é de Santa Rita. Não, eu não sou de Tambaú, não. Eu fiz isso em Itajubá. Ele Santa Rita do Sapucaí. Mas, você fez no Dutra, Toel. Então, eu fiz o livro e está editado este ano, né, por uma editora portuguesa. Já fiz o lançamento em Tambaú e vou fazer este segundo lançamento lá em Minas Gerais. O senhor repaginou esse livro foi totalmente repaginado por mim. Ele teve uma nova roupagem. E eu vou lançá-lo lá em Santa Rita do Sapucaí, no dia 30 deste mês.
porque quando eu tomarei posse da cadeira número 55 da Academia de Letras, Ciências e Artes de Santa Rita do Sapucaí. Uma coisa que me deixa muito satisfeito, um fato que me deixa muito satisfeito e honrado, é que é a minha cidade natal. E a prazer muito grande. E né? A academia me convidou, me elegeu, por unanimidade dos seus membros, dentro daqueles rituais todos exigidos pelo Estatuto. Fui eleito e vou tomar posse como acadêmico. Olha que beleza. Pois a senhora me chamou de acadêmico aí, né? Sim, alguém agora informou. veio a explicação. Porque o acadêmico pode estar na universidade, é um acadêmico, né? E sabe a origem da academia, da expressão academia? É porque a escola se não me falha a memória, de Platão, na Grécia Antiga, ficava numa praça da academia. Então lá chamando na academia, e ficou isso para academia. Você tem a Academia de Agulhas Negras, por exemplo, Academia da Força Aérea em Pirassununga, né? Academia de Letras. Academia de Letras, né? É um fator que hoje persiste ao longo do tempo. Eu fiquei muito satisfeita hoje em recebê-lo em nossos estúdios. Foi um prazer muito grande. Véspera de feriado, se deslocar de Tambaú com chuva ainda, né? Porque agora ainda começou a chover. Graças a Deus que nós estamos realmente precisando de chuva aqui em Palmeiras. E eu gostaria que o senhor deixasse os seus agradecimentos. E nós encerramos por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Pode ficar à vontade. Eu agradeço sinceramente o convite, que todo convite que me permite falar sobre o Padre Donizete, eu nunca me recuso. Estarei sempre à disposição para falar sobre o Padre Donizete. A senhora me perguntou, en passant aí, de passagem, se eu já parei com a parte de literatura. Eu estou escrevendo agora um pequeno tratado que eu não sei quando que eu vou ficar pronto, vai ficar pronto, mas é um tratado que se chama 200 reflexões filosóficas, certo? É simples. Eu ponho o pensamento de um autor de renome internacional, antigo, ou pode ser até mesmo contemporâneo, mas muito raro contemporâneo, e faço uma análise daquele pensamento ali. Como vai chamar o livro? 200 reflexões filosóficas. Aí, quando ficar pronto, o senhor vem lançar em nosso programa. Vamos. Mas isso não vai ser uma editora importante, nada. Vai ser somente um livro. Bom, um exemplo do livro do Fiquinho, que a senhora viu aí. Vai ser daquele tipo, sem muito compromisso, certo? Sem muita burocracia. Certo. O livro que eu estou lançando, que eu falei chama-se, a senhora me perguntou o nome, que tem meu pai como coautor, foi editado em Portugal, uma editora portuguesa, certo? E chama-se Chiado. Um nome meio esquisito para nós, mas para portuguesa, eu não sei porquê, né? E qual a tradução? Não, chiado, para nós, é um barulho. É um barulho. É um barulho, mas é o nome da editora. É o nome da editora. É o nome dela. Por isso que é meio esquisito, né? Mas foi um prazer
Senhora Mara, continuo chamando-a porque merece o título de senhora. Foi um prazer que já foram transcorridos 60 minutos que foram passados agradavelmente super bom papo em sua companhia, como uma entrevistadora muito inteligente e sabe o que faz e que gosta do que faz. Sinto-me honrada em estar entrevistando uma pessoa também extremamente inteligente. Fiquei muito satisfeita. Recebi, assim, enormes recomendações da pessoa do senhor, através de Paulo Rogério, através do Jorge, o próprio Fiquinho. E hoje eu me senti lisonjeada quando ele me disse que acompanha o meu programa e gosta demais do nosso trabalho. Isso é bom saber que várias pessoas conhecem o nosso trabalho. Não é bom isso, seu Wagner? Ter ecos, né? Isso é importante, né? Soltar uma ideia e ter reflexo dessa ideia, quer dizer, ela não se perdeu no vazio, né? Então, é muito importante. Eu parabenizo aí o trabalho do seu marido na parte técnica, e é um trabalho meritório em prol da nossa comunicação. Muito obrigada. E eu também aproveito para deixar o espaço para quem quiser vir conhecer os nossos estúdios. Nós estamos de portas abertas, de repente para tomar um café. Para aquele que não conhece, nós deixamos assim, livre e total satisfação em recebê-los em nossos estúdios. Fiquem todos com Deus, um bom feriado e uma boa semana. Hidrotan, tubos e conexões para infraestrutura e saneamento básico. Hidrotan, atendimento com agilidade e oferecendo os melhores produtos. A Hidrotan comercializa produtos para infraestrutura inovadoras, eficientes e duráveis. Hidrotan, tubos e conexões. Rua Lécio Visioli, 172. No Jardim Nova Era, em Tambaú. Fones 19 3673 1978 ou 3673 4582. Canuto Água e Gás, agora em novo espaço para melhor atender os seus clientes. Uma grande variedade em suportes para galões e toda a linha de descartáveis. Entrega imediata com equipe especializada para melhor atendê-lo. Canuto Água e Gás. Diz que peça seu gás ou água mineral. 3673-1555 ou 3673-5997. Canuto Água e Gás. Rua Benjamin Constante, 135 em Tambaú. A Treliarte é uma empresa comprometida com a qualidade e o prazo da entrega, atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região. Treliarte, lajes treliçadas de H8 até H30, em lajotas cerâmicas e lajotas em isopor, poste de alambrado, blocos de concreto, vergas, pérgolas, batedor para rodas, kit túmulos, ferros para construções, ferragens armada em qualquer medida, sapatas para base de estruturas metálicas, tubo soldável, esgoto Tigre. Treliarte, atendendo desde as pequenas obras até obras de grande porte. Rua Roberto Frisanco, 437 na Vila Guilherme. Fone 19 3672 0705. WhatsApp 19 996 187959. Já conhece a Made in Chica? Não? Então você tem que conhecer essa loja que é um sucesso. Maquiagem, acessórios e decorações, além de bijus incríveis, com preço único de R$12. Uma loja feita para você, mulher, e também para você, homem, presentear a sua amada. Presenteie com a Made in Chica, uma loja feita especialmente para você, em Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras e São José do Rio Pardo. A marca da
Qualidade, a marca do sucesso. TVNet é bem melhor.